Graça e paz, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. É um motivo de muita alegria. Pelas misericórdias de Deus, nós estamos aqui mais uma vez, com saúde, vida, para ministrar uma palavra de Deus. A palavra a qual Deus deixou escrita para mim e para você. Mesmo que seja inúmeras traduções, as mais originais se encontram em grego, latim e hebraico. Mas quando nós entendemos o que Deus quer dizer para mim e para você, não é somente a tradução, mas é aquilo que o Espírito Santo tem ministrado em nossos corações. Irmãos, eu peço a ajuda de vocês que vai estar vendo esse vídeo. Se puder compartilhar, se você puder se inscrever no meu canal, deixar o seu like, fazer que o maior número de pessoas possa estar vendo esse vídeo, vendo esta mensagem, e nós podemos entender, assim como a palavra vem falando comigo e com você. Vamos querer entender aquilo que o diabo ele tem feito e o que as pessoas têm feito nos últimos dias. Algo vem tirando a atenção, algo vem tirando aquilo que o foco, aquilo que Deus colocou para mim e para você, que é a salvação. Irmãos, às vezes nós acordamos, nós não meditamos, nós não oramos, às vezes não jejuamos, mas nós temos um homem ali chamado Daniel, que ele se colocou diante daquela nação de Israel, junto com a nação de Israel, como ele um pecador, como o pecador. Ele não se diz que era melhor que ninguém, assim eu também não sou melhor que ninguém. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Por que aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra? Mas aqui a mensagem é trazer um corrompimento nas pessoas. Pessoas, ela tem se corrompido nos tribunais. Pessoas, ela tem se corrompido nas igrejas. Pessoas, ela vem e se corrompe em hospitais. Ela se corrompe na política, se corrompe nas ruas, ela se corrompe no trabalho. As pessoas se corrompem em todo lugar. Nós notamos isso, nós vemos isso no nosso dia a dia, no cotidiano que vai passando, as pessoas se corrompendo. Não é nem por muitas coisas, às vezes é por coisa pouca. Mas no mesmo lugar que essas pessoas têm se corrompido, outras pessoas não se corrompem. Enfim, todo lugar é sujo. Todo lugar é sujo para aquele que quer se sujar. Todo lugar é limpo para aquele que quer continuar limpo. Mas nós temos que entender assim, como assim? Porque em 1 João, no seu capítulo 3, versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio, mas aí manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, olha o que o Filho de Deus veio fazer. Só que nós acabamos se afastando daquilo que Deus quer. E nós não podemos. Então, se as pessoas aí entenderem, porque você vê em 1 João capítulo 3, versículo 8, já disse o que o diabo veio, e desde onde ele veio, e desde o princípio, ele continua pecando. E as pessoas se corrompendo. Então, como todo lugar é sujo para quem quer se sujar, Adão estava com Eva no paraíso.
no paraíso. Então, se ele quis se sujar, ele se sujou no paraíso, no jardim do Éden. Ali a serpente veio e enganou Eva, mas ele poderia ter uma autoridade de repreender, de não ir para o lamaçal, mas ele preferiu ir. Muitas das vezes o diabo ele tem chamado eu e você. Só que nós, na mente, tendo discernimento, nós sabemos se aquele lugar vai nos sujar, ou se eu e você vamos continuar limpo. Irmãos, em Ezequiel, no seu capítulo 28, no seu versículo 15, ali já vai dizer do diabo: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foi achado iniquidade. Olha para você ver, ele era perfeito nos caminhos dele. O diabo ele tinha tudo para seguir uma vida, seguir um caminho limpo. Mas Deus achou iniquidade nele. Em Isaías, capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Olha o diabo, como que o diabo ele se apresentava aqui, ó. E tu dizia no teu coração: e eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha como que o diabo ele tem sido sujo. E o diabo ele continua sendo sujo. Apocalipse 22, no seu capítulo de número 11, a Bíblia diz: aquele que é justo continua fazendo justiça, aquele que é limpo, limpe-se mais, mas aquele que é sujo, suje-se mais, aquele que é injusto, continue fazendo injustiça. Eu e você, nós devemos sempre fazer uma reflexão, uma análise da nossa vida, o que nós temos feito, o que nós estamos fazendo, o que continuaremos fazendo nos nossos dias, nos nossos próximos dias, se sujando ou se limpando. O diabo ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas lembre-se, o diabo não coloca a mão uma arma na mão de ninguém. O diabo não coloca uma Bíblia na mão de ninguém. Porque de inúmeras vezes nós entendemos que ali, vamos aqui também já levando aqui para o filme, o livro de Eli. Eli é Deus, livro, ali quer dizer a Bíblia. Então o filme ele já relatava. Só que ali, aquele filme nós relatamos que a Bíblia, a qual eles procuravam naquele filme, era considerado o livro mais perigoso de todos os tempos. Por isso que inúmeras das vezes nós, pesquisando ali, nós vemos que muitos lugares eles queimaram Bíblia. Eles perseguiam, rasgavam, e eles querem continuar fazendo isso. Para eu e você não temos o conhecimento, mas também porque eles consideram a Bíblia mais perigosa. Sendo que ali na Bíblia ela traz vida, ela traz salvação. Só que muitas pessoas se corrompem e usam a Bíblia de forma errada para enganar, para extorquir, se aproveitando da situação de pessoas mais carentes, conseguindo dilubriar a mente dessas pessoas. Porque essas pessoas estão corrompidas. Essas pessoas estão sujando suas vestes.
Mas eu e você, nós devemos alertar o maior número de pessoas para que essas injustiças não cheguem na casa de cada um de vocês, não cheguem no lar, para que a igreja seja pregado o evangelho genuíno, o evangelho que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e vai vir buscar a sua igreja. Irmãos, nós devemos se posicionar. Às vezes as pessoas vão falar, mas você conhece a palavra. Irmãos, eu não conhecia. Até o momento que eu comecei a focar, que eu comecei a meditar, que eu comecei a ler, eu comecei a ter o discernimento, o entendimento entre o que é certo e o que é errado, entre as heresias e o que não é heresias, entre que pessoas estão sendo enganadas através da palavra, pessoas sendo beneficiadas, tendo vidas luxuosas, mas o evangelho corrompido. Por isso que eu e você, nós temos que meditar na palavra, buscar a Deus na palavra, porque a própria Bíblia ela já diz, Jesus ele fala, eu sou o intermediador entre Deus e os homens. Então, irmãos, vamos fazer um maior número de pessoas ouvir esta mensagem, uma mensagem que mostra aí que eu estou falando sobre pessoas que se corrompem. Ao mesmo tempo, na mensagem ela traz algo de salvação para mim, para você. Essa mensagem ela tem um discernimento e um entendimento daquilo que Deus quer. E uma forma também de como o diabo trabalha. Porque como se diz ali no princípio, Adão, Eva se corrompe no paraíso. Jesus tinha tudo para se corromper no deserto. Jesus tinha tudo para se corromper no deserto. Quando o diabo se apresenta para Jesus no pináculo do templo, nos seus 40 dias de jejum e oração, o diabo chega para ele, sabendo que ele tinha necessidade. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, pule daqui para baixo e dá ordem aos teus anjos. Jesus, na mesma palavra que o diabo usou, a palavra que o diabo usou era a palavra da Bíblia. E a mesma palavra que o diabo usou querendo corromper Jesus, Jesus usou a própria palavra para ir confronte aquilo que o diabo tinha falado para Jesus. E Jesus sempre dizia, não tentarás o Senhor teu Deus, ou conforme ali a palavra do pão, não só de pão viverá o homem. Se Jesus, que era Jesus 100% Deus e 100% homem, foi tentado a se corromper, imagine eu e você, carnais. Porque não existe essa de nível espiritual, o tempo de igreja. O diabo não respeita isso. Porque não respeitou Jesus, ele vai respeitar eu e você. Nós somos fardados a errar, fardados a se corromper todo dia. Então, meus irmãos, nós devemos ter uma vida de vigilância, de santidade, de consagração, mediante a palavra, para nós não cairmos nesse mundo, nesse sistema de corrupção. Porque quem oferece dinheiro em troca de adoração é o diabo. Jesus oferece a salvação, porque o evangelho não é satisfação, o evangelho é salvação. Por isso que nós
temos que ter esse discernimento para que nós não acabemos de cair em algo que vai nos corromper. Espero que meus irmãos e minhas irmãs entendam essa mensagem. E que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe o seu emprego, que Deus abençoe os seus familiares, que Deus abençoe os seus entes queridos, que Deus abençoe os seus amigos, para que a graça do nosso Senhor, único e suficiente Salvador, Ele alcance o maior número de pessoas através da sua vida. Não porque você talvez compartilhou essa mensagem, mas pelo que o Espírito Santo Ele vai colocar em seu coração. Meus irmãos, eu deixo aqui uma humilde e simples oração, para que o nosso Deus, o nosso eterno Criador, Ele vai de encontro naquilo que você necessita, Ele vai de encontro naquilo que você precisa, te dando força, te dando graça para vencer todos os obstáculos que vêm pela frente. Que Ele dê o discernimento e entendimento em saber o que é certo e o que é errado, para você se desviar daquilo que vem te corrompendo, para que o nosso Deus, para que o nosso Jesus, aqui está mais próximo da roupa que nós vestimos, Ele toque em você diferente, Ele te dê a cura, Ele te dê a salvação, Ele te dê a libertação, que Ele possa ir. Se você tiver um parente na UTI, no hospital, trazendo a cura, se você tiver um parente que estiver preso, que ele venha libertar desse cativo e colocar no evangelho da salvação, para que ele visite o seu lar, para que ele coloque, assim como foi com Moisés, colocou uma coluna de fogo, aí uma coluna de fumaça. As pessoas talvez não entendam, mas antes, não querendo prolongar esse vídeo, quando ele coloca uma coluna de fumaça durante o dia, era para que aquele povo de Deus não perecesse naquele calor que era, porque o deserto era um lugar muito quente. Quando ele coloca uma coluna de fogo no meio da noite, é porque a noite era muito fria, para aquele povo não morrer naquelas temperaturas baixas. E é o mesmo Deus que esteve com Moisés, é o mesmo Deus que vai estar comigo e com você, é o mesmo Deus que é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Pregue o evangelho, não ontem, não amanhã, mas pregue o evangelho no dia de hoje, para que o nosso Senhor e Salvador, Ele vai de encontro a você, dando esse entendimento, essa graça, essa sabedoria, e para que os meus irmãos e minhas irmãs puderem me ajudar, e se inscrevendo, compartilhando, alcançando o maior número de pessoas, nós estaremos ajudando em prol do reino de Deus, um reino celeste, para que eu diminua e o Senhor cresça, para que eu diminua e Ele cresça e apareça, porque eu sou apenas um homem, mas Ele tem o poder de mudar a sua história, Ele tem o poder de mudar a sua vida. E fique na paz do Senhor Jesus, meus irmãos.